Fala pessoal, boa tarde, me chamo Tarcísio Ramalho e hoje eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência pessoal com as drogas. Vou falar um pouco do processo da doença, da dependência química, tá? E contar para vocês algumas particulares que aconteceram comigo e com pessoas que eu conheço e coisas que eu vi acontecer durante esse longo processo de caminhada, durante todos esses anos envolvido com recuperação, com pessoas em recuperação. Então vai ter um conteúdo bem interessante nesse vídeo. E qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários ou me chamem no privado que a gente vai trocando a experiência da melhor forma, tá bom? Antes de mais nada, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo, né? Levem essa mensagem a outras pessoas. O que vai vir agora é um conteúdo, é uma experiência de vida minha que ajuda outras pessoas que também estão passando por isso ou que já passaram por isso. A maior ajuda é essa, é a troca de experiências, é a identificação, né? Então assim, de início eu quero falar para vocês que a minha primeira experiência com droga foi aos 9 anos de idade. Com 9 anos eu tive acesso ao álcool, né? E a primeira vez que eu bebi na minha vida, eu tive um apagamento alcoólico. Eu comecei misturando a bebida com Coca-Cola, era rum Montila. Eu comecei bebendo esse rum Montila com Coca-Cola numa discoteca que tinha um bailezinho na cidade que eu estava, na cidade da minha família, lá na minha cidade, Jataúba. E comecei bebendo misturado ali e comecei a ficar um pouco alterado. E depois eu lembro que para me exibir, para me amostrar para as pessoas que estavam ali dando risada, achando engraçado uma criança de 9 anos bebendo, e eu comecei a beber ela pura. Comecei a pegar a garrafa de Montila e beber de guto em guto na boca da garrafa. Depois eu não me lembro de mais nada. Eu me lembro que eu acordei na casa da minha avó, né? E não sabia como eu tinha chegado lá. No dia seguinte, eu vi pessoas na rua que viram a situação que eu estava e que de certa forma aprovaram aquele comportamento. Eles vibraram positivamente, eles me enalteceram, eles me colocaram para cima como se eu fosse o cara muito louco, descolado, que eu era muito novo e que estava fazendo aquilo ali, coisas que pessoas mais velhas faziam. E naquele momento eu senti vontade de ser enaltecido cada vez mais. E ali, com 9 anos de idade, eu sabia que eu iria fazer aquilo muitas outras vezes. Fui repreendido pela minha família, mas isso não fez com que eu parasse, não. A partir disso eu fui usando outros tipos de substâncias, né? Fui usando algumas coisas inaladas, como benzina, loló, lança-perfume. Fui experimentando coisas novas. Depois fui tendo acesso, fui fumando um cigarro escondido, aqui, outro ali. Aprendi a tragar, achava o máximo conseguir puxar uma fumaça, falar e essa fumaça não sair e depois eu soltar essa fumaça. Isso aí era uma coisa assim para mim espetacular. E comecei a fumar, acho que com uns 13, de 13 para 14 anos eu já fumava bem. Já comprava carteira de cigarro para fumar. Escondido, mas fumava. Escondido assim, né? Todo mundo sabia, mas como sempre acontece. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E aí eu fui conhecendo outras drogas e conheci maconha e fiquei um tempo bom fumando maconha.
Depois conheci a cocaína. Não passei muito tempo cheirando cocaína. Me foi apresentado o crack bem cedo. E eu desenvolvi aquela paixão, entende? Aquela coisa assim, quando eu usei a primeira vez, eu tinha certeza que aquilo ali era a resolução dos meus problemas. Eu não conseguia ver nada que fosse mais prazeroso do que aquela sensação que o uso me trazia. E aí começou o caldo a ficar um pouquinho mais grosso, né? E fui tendo vários tipos de experiências horríveis, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, minha família é comerciante e a gente sempre trabalhou muito junto ali, muito unidos, né? Sempre ajudei meu pai, passei por diversos episódios onde pessoas me elogiavam minha família. Para vocês terem noção, eu comecei a trabalhar. Meu pai, com 9 anos de idade, meu pai trabalhava numa empresa como vendedor e ele levava para casa amaciante, desinfetante, daqueles de 2 litros assim. E a gente vendia no condomínio que a gente morava lá em Recife. E cada um que a gente vendesse, meu pai dava 25 centavos a mim e ao meu irmão por aquilo ali, por cada um, né? E a gente ia de porta em porta, batia nas casas e tocava campainha e oferecia criancinha e vendia. E aí eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro assim. Depois o meu pai fez uma lojinha para alugar lá onde a gente mora hoje, onde eles moram hoje. E eu pedi uma dessas lojinhas para ele, para colocar um comércio de brinquedo. Brinquedo e utensílio para casa, copo, faqueiro, garrafa térmica, essas coisas. E ele me cedeu uma loja. E me deu R$ 300 na época. Ele me deu R$ 300 para comprar mercadoria e botar dentro da loja. E eu achei que eu fosse entupir aquela loja, que eu ia ser o maior comerciante da região. E aí eu fui para a feira de Caruaru, comprar R$ 300 de bugiganga para colocar na loja e vender. E fui lá, comprei. Quando eu voltei com as bolsinhas assim na mão. E quando eu botei dentro da loja, ficou eu e a loja, e as paredes assim, não tinha nada. E eu fiquei assim, né, meio que cabisbaixo, porque achei que eu fosse encher, que eu fosse ter uma lojona cheia com R$ 300. E aí eu lembro que minha mãe me deu mais 300. E aí eu fui pro centro da cidade, lá de Recife, camelô ali na lojinha, e comprei mais coisa e levei para lá. Arrumei, botei os preços e comecei a vender. Começou a dar certo. Algumas pessoas começaram a comprar, eu comecei a ir toda semana para a feira de Caruaru, que eu vendia, eu corria lá, comprava mais mercadoria, voltava e botava na loja e ficava nessa. E teve um momento em que realmente não cabia, não tinha mais espaço vazio na loja. Eu não tinha, se eu trouxesse mais mercadoria, eu não ia ter onde colocar, né? E aí eu abri uma outra loja na Feira de Prazeres, um negocinho lá também, cheio de mercadoria lá. Coloquei uma menina que a gente conhecia para me ajudar, para trabalhar nessa loja, que era lá no bairro de Piedade. E as coisas começaram a desenvolver, foi tomando uma proporção. Eu comecei com esses R$ 600, chegou um momento em que eu tinha quase R$ 20.000 de mercadoria nessa lojinha e tinha de 13 a 14 anos. E era uma pessoa assim que não parava e as pessoas achavam isso interessante e eu gostava disso. E eu recebia muito elogio por isso. Eu sentia uma satisfação muito grande. Mas a droga ainda não estava fazendo parte da minha vida de uma forma como ela chegou a fazer. Se eu não tivesse entrado no mundo das drogas, se eu não tivesse enveredado por esses caminhos, eu seria uma pessoa, financeiramente falando, muito bem sucedida. Porque eu já ganhei muito dinheiro em várias coisas que eu já fiz. Mas quando a coisa começou a tomar corpo, quando pegou de verdade, eu fui conhecendo outras drogas mais pesadas e fui me desleixando, né?
fui gastando mais do que ganhava, não sentia mais o mesmo entusiasmo por trabalhar daquela forma empolgada em estar sempre investindo, comprando mais e fazendo promoção e criando coisas e novidades, enfim. Fui me desviando um pouco aí para um caminho do qual eu não deveria ter entrado, mas entrei, e teve um momento em que ficou insustentável, né? Já não tinha mais lucro de nada, porque o que eu ganhava eu estourava com farra, com droga, com amigos, né? E gastava tudo. Eu era o dono da situação, o rei do camarote, como dizem, né? E tudo que vinha era festa, meu irmão. Não tinha muita pena de dinheiro, não. Nunca tive, né? Grande problema que eu tenho. Daí o que é que acontece? Fui passando por diversas experiências que foram cada vez piorando. Por quê? Porque foi aumentando a minha quantidade de uso, foi aumentando a frequência de uso e as substâncias foram cada vez sendo mais pesadas as que eu fui usando. Tudo que você possa imaginar de droga que eu tive, que eu fui apresentado, eu usei e usei muito, né? Mas a dependência química, ela é uma doença muito covarde. Ela é uma doença muito cruel. Ela é uma doença muito filha da puta, porque as pessoas discriminam de uma forma que não ajuda o dependente químico em nada, né? Tem aquele ditado que muito faz quem pouco atrapalha, né? Então as pessoas sempre julgaram muito, sabe? Sempre existiu e sempre vai existir esse preconceito da sociedade, porque não se entende a dependência química como doença ainda. Muita gente não entende a dependência química como doença, acha que é sem vergonhice, mas não é sem vergonhice. Quem me conhece, quem conviveu comigo, quem participa da minha vida, quem sabe quem é a minha família, quem sabe quem eu sou, sabe que eu não sou um cara safado, sabe que eu não sou uma pessoa ruim, sabe que eu tive educação, sabe que eu passei por boas escolas, sabe que eu tive uma criação exemplar, né? E que eu não sou um cafajeste, um maluco. Maluco eu sou. Mas que eu não sou um cara de uma índole ruim. Mas a dependência química ela é muito cruel porque ela faz tu cometer coisas para sentir aquele prazer momentâneo que a substância te dá, coisas que tu desaprova completamente. Mas infelizmente a tua dependência, a tua condição de sentir aquilo ali é muito mais forte que tu. Então tem determinadas ondas, tem determinados momentos em que o camarada não está nem aí. Entendeu? Ele vai fazer qualquer coisa que for possível para ele sentir mais uma dose, para ele ter acesso a mais uma dose daquela sensação de liberdade, né? Muito envolvente. Então, eu vou ler uma coisa para vocês aqui que está na literatura, rápido, e depois eu vou falar uma coisa que eu escutei de um pai. Tá? Vamos lá. A doença, uma doença como esta, e viemos a acreditar que é uma doença, envolve aqueles que nos cercam como nenhuma outra enfermidade humana. Se uma pessoa sofre de câncer, todos sentem muito por ela e ninguém fica zangado ou ferido. Mas o mesmo não ocorre no caso da doença do alcoolismo e da dependência química, pois ela traz consigo a destruição de todas as coisas valiosas. Consome todos que têm suas vidas de algum modo ligadas ao doente. Provoca incompreensão, enormes ressentimentos, insegurança financeira, aborrecimento de amigos e empregadores,
vidas deformadas para crianças inocentes, pais e esposas tristes. A lista é infinita. Onde eu quero chegar com isso? Tu tem um câncer, toda a tua família se compadece, te ajudam financeiramente. Teus amigos fazem campanha, vão te visitar, dizem que estão juntos, que vamos enfrentar isso, tu vai sair dessa. Calma. Vira um dependente químico, meu irmão, para tu ver o que é que acontece. Se transforma num alcoólatra. É uma doença que antes de matar, ela desmoraliza, ela humilha, ela joga o cara na sarjeta e afasta todas as pessoas que estão ali na tua volta, amigos, familiares, empregadores, porque ninguém tolera esse tipo de comportamento, né? Mas é uma doença. Eu não posso utilizar essa condição de doente para seguir justificando o meu uso de droga, tá? Eu não posso usar isso como uma desculpa para dizer, mas eu sou um doente, eu vou usar droga, todo mundo vai entender que eu sou doente. Não, mas é uma doença. E a partir do momento em que essa doença está ativa, está instalada e ativa no ser humano, ele não responde por ele mais. Meu irmão, eu saía de casa muito bem arrumado, com objetos de valor, com carros bons, ligava o ar-condicionado e saía e ia usar droga. Sabe como eu parava? Sabe como eu já cheguei a me ver saindo nessas condições, sem carro, tá? Sem nenhum tipo de objeto, na mesma noite, noites e noites, mas na mesma roqueada, sem carro, sem nada de objeto, usando droga embaixo de viaduto, com mendigo e morador de rua, brigando com mendigo por droga, tá? Eu escolhi passar por isso. Foi uma escolha em sã consciência de Tarcísio vivenciar isso? Foi não, meu irmão. Mas ou eu usava mais um pouco, ou era como se eu fosse morrer, sabe? Tem um conhecido meu, um pai de família, que tem um filho dependente químico. E ele falou assim, Tarcísio, eu não tenho coragem de matar o meu filho. Não tenho coragem, não consigo. Mas se alguém fizesse isso, eu ia ficar muito agradecido. Vocês estão entendendo agora o tamanho do problema? Vocês entendem o quanto é sério esse assunto? O quanto isso é forte? Um pai falar isso. Eu sou pai, eu tenho 2 filhos. Um de 12 anos e o outro de 6. E eu sei que isso acontece. Teve o meu filho mais velho, ele mora no interior. Mateus, isso aqui ó. Mateus, mora no interior. Cidade de Jataúba, Pernambuco. A 250, 260 quilômetros de Recife. E ele nunca ia muito assim a Recife, morou lá comigo quando nasceu, durante alguns anos, depois a gente se separou, eu e a mãe dele, e aí ele voltou foi morar em Jataúba com a mãe. Inclusive, depois eu fui morar lá com ela, se não me engano, estamos um tempo lá, depois a gente se separou, ficou lá com ela. E ele sempre ia para Recife para ficar comigo,
finais de semana, férias, datas comemorativas. E lá em Recife, ele gostava muito do McLanche Feliz, aquele lanche do McDonald's que vem um brinquedinho. E ele gostava muito pelo brinquedo que vinha. Teve uma vez que ele chegou lá para passar uns dias na casa do meu pai, eu estava morando com meu pai nessa época, e estava sob o uso de droga. E ele era muito pequeno, sabe? E o meu pai sabia que ele gostava do McLanche Feliz. E meu pai me deu dinheiro para ir com ele comprar um McLanche Feliz na avenida. Para ele pegar o brinquedinho lá e comer o lanche. E eu fui. Peguei o dinheiro, peguei a chave do carro e fui. No caminho, já isso era de noite, no caminho eu tive a ideia de não comprar um McLanche Feliz e de usar droga com esse dinheiro. O que eu fiz? Eu fiquei dando volta com meu filho no carro, no banco de trás. Quem tem criança sabe como é, carro faz a criança dormir. E aí meu filho terminou dormindo. Quando meu filho dormiu, eu fui para uma boca de fumo, sabe? Eu fui para uma biqueira com meu filho, dormindo no banco de trás do carro. Peguei o dinheiro do McLanche dele e comprei de droga para usar. E cheguei em casa sem o lanche, sem o brinquedo e com meu filho e com droga. Usei uma pequena parte do que eu tinha comprado e usei o resto em casa. E meu pai começou a perguntar pelo lanche, pelo brinquedo. E eu falei que eu tinha comprado, que ele tinha perdido o brinquedo. E o meu filho, cara, que eu dou a minha vida por qualquer um deles, começou a olhar para mim e falar assim: eu não comprei lanche não, papai. Eu não comi o McLanche Feliz não. E eu dizendo que o meu filho estava mentindo, porra. Não minta não, Mateus. Seu pai lhe deu o McLanche Feliz. Vocês acham que isso não me machuca? Eu sou um filho da puta? Já me senti muito assim. Hoje, eu procuro ajudar pessoas a não passarem por isso. A não viver isso. Que das coisas que eu vivi é relativamente leve. Vão ter coisas que eu não vou passar para vocês aqui. Mas eu já tentei contra a minha própria vida, porque eu não aguentava mais. Eu tentei suicídio, que eu passei 4 dias no UTI, pô. No Hospital São Marcos, em Recife. E se eu chegasse 5 minutos depois de ser socorrido, eu já chegava morto. Na verdade, eu já cheguei praticamente sem vida. Conseguiram reanimar. E eu passei 4 dias no UTI. Quando a gente fala de dependência química, quando a gente fala de doença, quando a gente fala de tratamento, a gente está falando de uma coisa muito séria.
Então não tem como a gente não dar importância para esse tipo de assunto. Porque hoje, com a graça de Deus, eu estou aqui conseguindo contar a vitória. Eu estou aqui conseguindo falar de coisas que eu já vivi, passar uma mensagem para outras pessoas que acham que não vão viver isso, mas vai, meu irmão. Se tu tá usando droga e tu ainda não vivenciou coisas horríveis, vai vivenciar. Eu tenho certeza absoluta. É a mesma certeza que eu tenho que morro. É a certeza que eu tenho de que quem está usando droga e não parar de usar droga vai vivenciar disso a pior. Não, Tarcísio, eu não vou não, porque eu não sou capaz de fazer isso com um filho meu não. Eu também não sou não, pô. Também achava que eu não era não. Mas sobre efeito de uso de droga, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, meu irmão. Você sabe do que eu estou falando. Você que é dependente químico sabe do que eu estou falando. E se não sabe, não queira saber. Pare enquanto ainda dá tempo. Porque famílias inteiras são destruídas. Relações de amizade são quebradas de uma forma irrecuperável. Oportunidades são deixadas de lado e tu começa a virar um zero à esquerda. A vida é tão boa. Tem tanta coisa boa para se viver. Tem tanta coisa boa para se desfrutar. É tão bom viver sem droga. Então assim, eu não vou falar muita coisa de mim agora. Seguramente eu vou falando um pouco mais. Mas eu espero que a gente consiga, de fato, passar essa mensagem adiante. Tem muita gente sofrendo aí na rua. Tem muita gente com visão completamente deturpada, achando que para quando quer, que não é viciado, que não vai passar por isso, que isso acontece com quem é fraco da mente, que teve uma criação, que eu tenho grana, eu tenho um emprego estabilizado, eu tenho uma fonte de renda muito segura, isso não está me afetando e tal. Não está afetando ainda, meu irmão. Para adicção, para dependência química, para droga, uma usina não dá. Pode ter o dinheiro que for, vai acabar. Vai se atolar em dívida. Vai vivenciar horrores jamais imaginados. Então, cuida da tua vida, velho. Cuida das pessoas que te amam. Cuida de ti. Sai desse caminho, porque isso é um caminho que não tem nada para oferecer de positivo. É só destruição, é só desgraça. Machuca, transforma pessoas boas em verdadeiros lixos humanos, velho. O camarada se vira num nada, se vê perdido assim, começa a se questionar, e aí vem vontade de suicídio, aí vem chutar o pau na barraca, e agora eu vou usar, e agora eu vou pra rua e vou conseguir droga a qualquer custo. E aí entra a criminalidade, aí entra a depravação, e aí entra a perda de valores. E a única saída para esse tipo de problema é o desejo do indivíduo de parar de usar droga. Entendeu? Ele tem que despertar essa vontade de se recuperar. E muito sacrifício, muita renúncia, muita reunião, muito apadrinhamento, acompanhamento, se for necessário algum tratamento médico, faça, porque o tratamento multidisciplinar tem uma eficácia muito grande, mas tu não vai se recuperar se tu não fizer a tua parte. A família tem um papel muito importante de ajudar, de acolher, de orientar, de estar junto.
mas a gente precisa fazer a nossa parte muito bem feita, porque a doença da adicção é uma doença desgraçada. E ela fica te falando toda hora que tu pode ir lá usar mais um pouco, que não vai ter problema, que tu não é tão problemático assim. Então, eu queria passar um pouco para vocês, bem superficialmente, do que já aconteceu comigo, tá? E em outros momentos a gente vai se aprofundando um pouco mais aí sobre isso. Não me orgulho de muita coisa que eu passei, mas eu me orgulho muito de quem eu sou hoje, cara. Hoje eu ando de cabeça erguida e filho da puta nenhum me chama de nóia. Só com a graça do meu poder superior e a prática desses princípios espirituais contidos no programa de recuperação é que eu tenho condição de fazer isso. Muito obrigado. Compartilha essa mensagem, manda para outras pessoas, se inscreve no canal. Uma família inteira pode ser restaurada. Se eu conseguir ajudar uma pessoa a entrar no processo de recuperação com todos esses vídeos que eu venho gravando, eu já estou de alma lavada. Eu já sei que aquele camarada que passou e está passando pelas mesmas coisas que eu passei vai conseguir vivenciar e desfrutar as mesmas coisas que eu estou vivenciando hoje. Então, para que isso aconteça, eu preciso continuar no meu processo, preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo, e eu conto com a ajuda de vocês para que vocês também possam dar sua parcela de contribuição e levar isso mais à frente, tá? Muito obrigado e depois tem mais material aí. Um abraço.